Bom dia, pessoal. Estou aqui mais uma vez para falar sobre um assunto bíblico, né? Sobre o pecado de Adão e Eva cometido ali no Jardim do Éden. Eu queria trazer aqui a questão sobre dois tipos de pecado. O pecado onde a gente é enganado. Às vezes a gente sabe que aquilo é pecado, mas sofre uma influência de outras pessoas, né, e até mesmo da nossa própria natureza, e acaba caindo no erro, no pecado, né? Então, esse foi um tipo de pecado, e esse tipo de pecado foi cometido por Eva. Eva, né, cometeu esse tipo de pecado. No caso de Adão, ele não foi enganado. Ele foi em busca de salvar Eva. Porque quando Adão viu que Eva tinha pecado, tinha comido do fruto, ele já em si sabia das consequências. Só que Adão não abandonou Eva. Ele viu que ela tinha pecado, que tinha se afastado de Deus, mas ele, Adão, assumiu sobre si a responsabilidade de comer do fruto proibido também. Foi tanto que Eva deu para Adão e ele comeu, mas ele comeu conscientemente de que aquilo era um pecado, mas ele não comeu só pelo pecado, comeu para salvar Eva, para, digamos assim, não ficar sem a Eva também. Pode ter sido também alguma coisa egoísta nesse sentido, ou não egoísta, a necessidade, né? O homem tem a necessidade de ter ali a sua companheira, né? E isso é bíblico. Tanto que antes eles eram uma pessoa só, depois, né? A Eva foi tirada de dentro de Adão ali, mostrado metaforicamente através da costela, né? Então, Adão sabia que Eva tinha pecado e que iria morrer, ou passar pelo processo da morte, né? O salário do pecado é a morte. Adão sabia de tudo isso. Mas quando ele resolveu tomar do fruto da mão de Eva e comer, ele ali estava tentando se envolver, no caso de Eva, para salvá-la. Como quem dissesse, tu vai morrer, mas eu vou passar pelo processo todo junto contigo, e um dia nós retornaremos ao paraíso. E assim Adão fez, assumiu essa responsabilidade e foi em busca da salvação de Eva. Então, a gente vê que o pecado de Adão foi por amor, mas mesmo sendo por amor, né, ele transgrediu. Mas no caso de Adão, eu acredito que tenha sido um mal menor para evitar um mal maior, porque assim, né, ele salvaria sua companheira mais no futuro. Claro, teria que passar por todas as consequências do pecado, né? Logo depois do pecado, diz que a terra foi amaldiçoada, né? E precisaria o homem sofrer muito para produzir alguma coisa. A mulher que dava filhos sem dores, agora teria que passar pelo processo da dor, para dar à luz a filhos. Então, assim, eles se comprometeram a enfrentar toda a situação, sabendo que as consequências viriam, mas que eles iam enfrentar essas situações juntos, iriam vencer, e sabiam que no fim, né, depois de todo as consequências, todos os sofrimentos, eles iriam poder retornar ao Gan-Éden. Mais importante, Adão não ficaria só, e mais importante ainda, Adão salvaria Eva. Ambos estariam ali juntos no Jardim do Éden, né? Sabendo no futuro, com certeza, todo o mal que trouxeram sobre a humanidade, sobre eles mesmos, né? Mas não sei até que ponto isso foi vontade de Deus. Eu acredito que Deus permitiu, naquele tempo, como que se eles também não tivessem quase que nenhum mérito de estar ali no Jardim do Éden, foi por vontade do Eterno. Mas em consequência do pecado, eles, com o sofrimento, com o amadurecimento, com o reconhecimento de que Deus é bom, que seus mandamentos são bons, mas na frente eles iriam ter ainda bem mais méritos, e agora com seus méritos de positividade e até de negatividade que a gente sofre, porque
o pecado, o mal que a gente passa nesse mundo é algo negativo, mas que pode ser, depois de passado, ser, digamos assim, experienciado e usado para o positivo, para um crescimento. Então foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Talvez algumas pessoas tenham um outro tipo de leitura ali, e dá para se fazer muitos tipos de leitura, de interpretação, mas eu queria trazer aqui a minha interpretação. Talvez ajude algumas pessoas também a crescer mais nesse sentido aí, saber que a Bíblia ela pode ser interpretada de várias formas, mas desde que não transgrida a própria Bíblia, né? Seja sempre no sentido de fazer o homem crescer, ter um entendimento mais elevado, né? Então não existe só interpretação. Pode-se fazer várias interpretações desde que elas sejam todas para o bem, para o nosso crescimento. Bom dia.